Boa noite, seja bem-vindo ao canal Liberty Pilates no YouTube. O objetivo desse canal é trazer temas relevantes para professores que já trabalham com o método Pilates e para professores que estão iniciando sua formação e o seu trabalho com o método. No nosso canal, nós temos 23 aulas que estão relacionadas com o movimento e o método Pilates. Então, nós temos temas falando de cinesiologia, então função muscular, cadeia cinemática fechada ou aberta. Nós temos também aula de populações especiais, então de gestantes, de idosos, e temos também os temas relacionados com o método Pilates, como os princípios essenciais, os princípios biomecânicos e a respiração, outros temas que estão todos relacionados com o movimento e com o método Pilates. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os exercícios de Pilates e os planos de movimento. Nós vamos passar por uma introdução, depois vamos falar dos movimentos, dos planos de movimento em si, dos 3 planos de movimento, e também como aplicar esses conceitos no nosso dia a dia, nas nossas aulas de Pilates. Então, o movimento humano, ele é um movimento complexo, ele é difícil de ser analisado de forma geral. Então, nós temos que focar o nosso olhar para descrever e analisar o movimento humano. Então, tem conceitos que a gente não consegue aplicar certinho dentro do movimento, em todos os movimentos, como nós vimos na aula anterior de cadeias cinemáticas. Então, a cadeia cinemáticas, ela não vai se aplicar a todos os movimentos, assim como os planos de movimento também não. Os nossos planos de movimento são 3 linhas imaginárias que nos ajudam a compreender e a analisar o movimento. Então, quando a gente vai estudar anatomia, por exemplo, raramente nós enxergamos lá no livro de anatomia, segue um corte transversal da medula, um corte transversal da coxa, né? Então, sempre um corte sagital do ombro, um corte transversal do ombro. Então, é importante que a gente entenda como é essa divisão desses planos de movimento, para que a gente possa tanto estudar anatomia, como compreender melhor o movimento, descrever melhor o movimento e conseguir pelo menos identificar nas imagens as estruturas anatômicas. Então, os planos de movimento são 3. O plano sagital, que é esse roxinho aqui, o plano frontal, que é o que está em azul, e o plano transverso, que é esse em amarelo. Esses são os nossos 3 planos de movimento. O plano sagital, ele divide o corpo, então, em 2 metades, na metade direita e metade esquerda. Então, imagina que vocês estão olhando para o seu aluno, primeiro do lado direito, ele está de lado para você está olhando o lado direito, e depois você vai olhar o lado esquerdo. Então, quando você está vendo o seu aluno desse ângulo, qual o movimento que você vai conseguir enxergar bem? A flexão e a extensão. Então, uma flexão de quadril, uma flexão de joelho, de tornozelo, de ombro, de coluna, você vai enxergar bem quando a pessoa está de lado para você, que é o plano sagital. Então, alguns exemplos aqui de exercícios no método Pilates que trabalham no plano sagital. Então, nós temos aqui o long stretch, que está aqui em cima, nessa parte superior. Ao lado, nós temos o teaser, né, com assistência da mola, que a mola está saindo de cima. E aqui nós temos o cat stretch, ajoelhado, né, que também só acontece nesse plano de movimento. Notem que a filmagem do exercício foi realizada no plano sagital, porque é dessa forma que eu vou conseguir enxergar bem os movimentos de flexão e extensão. O próximo plano que nós vamos falar é o plano frontal ou coronal,
Então, esse plano, ele vai dividir o corpo em duas metades, só que de frente a metade anterior e posterior, que é a metade de costas. Então, é como se o meu aluno estivesse ou de frente para mim, ou de costas para mim. Nesse plano, eu vou enxergar bem os movimentos de abdução, né, de abdução de quadril, abdução de ombro e também de inclinação lateral da coluna. Né? Então, com o meu aluno de frente para mim ou de costas, são esses movimentos que eu vou conseguir enxergar facilmente. Abdução, adução e inclinação lateral da coluna. Vou passar aqui para vocês alguns exemplos de exercícios no método Pilates que são realizados nesse plano de movimento. Então, aqui nós temos a sereia, né, que a gente vê uma abdução do ombro, uma inclinação lateral da coluna, e também o side bend, que também acontece no plano frontal. Notem agora que a filmagem do exercício foi realizada ou na vista posterior ou na vista anterior, que é a posição que eu vou conseguir enxergar melhor os movimentos que acontecem nesse plano de movimento. E o plano transverso? O plano transverso vai dividir o corpo em duas metades, só que agora crânio e caudal. Então, eu tenho a parte de cima, que é a parte do crânio, e a parte de baixo, caudal. Nesse plano de movimento, eu vou conseguir enxergar melhor as rotações, né? Então, as torções e as rotações. Então, quando eu coloco meu ombro em rotação externa, em rotação interna, meu quadril em rotação externa, rotação interna, e também as torções, né? O movimento de coluna, né? Nesse movimento, a melhor maneira de eu enxergar é ou uma visão de frente ou de costas, ou como se eu estivesse olhando de cima, que é o caso dos cortes que eu falei para vocês dos livros de anatomia. Então, é como se eu tivesse cortado no meio e estivesse olhando por cima ou por baixo, tá? Aqui eu trouxe para vocês um exemplo do movimento de torção da coluna. Aqui os movimentos, movimento de torção da coluna. Então, torce a coluna, estabilizando a pelve e fazendo o movimento de torção com maior amplitude na região torácica e cervical. Só que no Pilates, os movimentos são multiplanares. Então, normalmente no Pilates, nós envolvemos mais de um plano de movimento, seja para posicionar ou para realizar o movimento em si. Então, nós temos, por exemplo, aqui o twist, que é um exercício do avançado do método Pilates. Ele usa os 3 planos de movimento. Aqui, o short spine, né? Ele começa em rotação externa do quadril, começa paralelo, sobe, depois rotação externa, além de ter o movimento de flexão e extensão da coluna. E a mesma coisa aqui no Swan Dive, no Cadillac, onde eu vou fazer uma extensão completa da coluna e eu estou em rotação externa de quadril durante esse movimento e ainda movimentando os braços, né, também no plano sagital. Então, sempre tem essa combinação de planos de movimento no método Pilates. E por que é importante eu saber disso para dar aula de Pilates? Primeiro, os planos de movimento, eles vão nos direcionar em uma avaliação postural, tanto estática quanto dinâmica. Nós já falamos aqui no canal de avaliação postural e o método Pilates. Então, quando eu enxergar o aluno nessas posições diferentes, isso vai me trazer informações diferentes, tanto em relação ao posicionamento dele estático, se ele é, por exemplo, se ele é fletido, se ele é estendido, ou se ele tem, de repente, uma curvatura, né, uma combinação de curvaturas, que é o caso da escoliose, e também vai me direcionar em relação à avaliação dinâmica, né, como que está
a qualidade de contração muscular naquela determinada articulação. Ele consegue fazer, por exemplo, uma abdução de quadril utilizando os músculos que fazem a abdução do quadril, ou ele faz uma disfunção de movimento, quando abduz o quadril, flexiona o quadril juntamente com isso, ou quando abduz o quadril, roda interno juntamente com isso. Então, isso vai me direcionar e me dar informações, né, sobre a qualidade tanto da postura estática quanto da postura dinâmica. Uma das principais características do método Pilates é essa combinação dos planos de movimento, principalmente se pensando na coluna vertebral. Então, é um dos diferenciais do método quando comparado com outros métodos e outras técnicas, né? Então, o Pilates tem essa preocupação em se movimentar em diferentes planos da coluna. A evolução dos exercícios, então se eu tenho um aluno iniciante, intermediário e avançado, eu tenho que começar a ensinar o método Pilates com exercícios uniplanares, para depois eu ir combinando os planos de movimento. Então, primeiramente, eu vou trabalhar o plano sagital livre, né, sem combinar com outras coisas, com outros planos, o frontal, o transverso, tudo separadinho, para depois eu combinar esses movimentos dentro de um mesmo exercício. Então, é importante que nós comecemos o nosso trabalho primeiro com exercícios uniplanares, para depois combinar 2 ou 3 planos de movimento. A coluna, né, vertebral, né, que é essa preocupação, esse diferencial que nós temos em relação a outros métodos, a outras técnicas, quando eu começo a trabalhar com o método Pilates, eu vou dar uma preferência aos movimentos no plano sagital. Ou seja, eu vou trabalhar primeiro flexão e extensão. Depois, né, com o tempo, eu vou inserindo o trabalho no plano transverso. Então, eu vou começar a trabalhar as torções, né, as torções de coluna. E depois eu vou incluir as inclinações laterais, né? O movimento de inclinação lateral, ele é um movimento combinado, né? Ele acontece de forma combinada na coluna. Então, é importante que ele seja incluído nas nossas aulas, depois que o aluno já tem um controle maior no plano sagital, que é flexão e extensão, e no plano transverso, que são as torções. Para acrescentar aqui no nosso trabalho, nessa aula, se vocês quiserem revisar a aula de mobilidade e estabilidade, que fala bastante de fazer o movimento a favor da gravidade, né, sem resistência, para ganhar mobilidade naquele determinado movimento e inserindo, né, o movimento resistido, né, com o progresso da mobilidade dos nossos alunos. Eu espero ter contribuído com vocês com o conhecimento da aula de hoje e espero vocês na próxima segunda-feira aqui no nosso canal. Uma boa semana a todos!